Nosso estudo de hoje está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Olhai por vós mesmos. Emmanuel comenta na lição 31 do livro Ceifa de Luz, Aflição. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito, as lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos e que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. E além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar da nossa própria felicidade. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever nas menores modalidades, achamos sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Mas uma lição muito significativa, porque quando a gente estuda o capítulo 5 do Evangelho, que fala da bem-aventurados aflitos, a primeira preocupação que se tem é mostrar que as aflições são de duas origens. Tem as aflições que têm como causas atuais e tem outras que são causas anteriores. O que é isso? Até no texto, os espíritos fazem questão de dizer para a gente, as causas atuais são a grande maioria. As aflições que a gente passa ainda são em consequência do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa falta de compreensão e de prática da lei de Deus. Mas tem algumas que aparecem para a gente já pré-determinadas, sem a gente ter feito absolutamente nada que provocasse aquilo, e ele até enumera aqui. Uma enfermidade qualquer que aparece na nossa vida, desde que não sejam essas enfermidades que a gente mesmo provocou agora, né? Condição social, essa na grande maioria das vezes, né? Repleta de espinho, vem com uma situação às vezes muito difícil, né? Sem conseguir arrumar emprego, sem conseguir arrumar meios de subsistência, ou algumas vezes também a própria família muito complicada, muitos problemas na familiares, e também ele fala que a tarefa representativa também, em que a gente começa a representar um grupo maior de pessoas e precisa de compreensão, de renúncia, precisa dar atenção para a felicidade dos outros, esquecendo da nossa. Ele vem falar que isso acontece com a grande maioria de nós, quando a gente está aqui, e que o grande problema nosso é a gente fugir das atividades. Esse é que é o problema. Ele vem falar que para a gente de maneira bem clara mesmo, ele vem falar para a gente, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, nós é que somos os problemas, de vez que a gente está sempre interessado na deserção do trabalho difícil. Aparece a situação difícil, fala, não, eu quero facilidade. Não, mas a situação difícil está aparecendo para o nosso aprendizado, para a nossa libertação. Como assim libertação? Eu vou ficar preso. Não, na verdade, você está ali aprendendo a desempenhar uma função e fica cada vez mais preparado para os desafios da vida quando você encara aquela tarefa com alegria e procura buscar com sabedoria você vencer essas dificuldades. É assim que acontece com a gente mesmo, né? Aliás, quanto mais a gente aprende a fazer as coisas, a gente percebe que a gente menos depende das pessoas. Aparece um problema qualquer dentro de casa,
Você, peraí, é elétrico, eu vou colocar a mão ali para fazer. Peraí, aqui é trifásico, tem duas fases, se for 220, se for 110 é uma fase e um neutro. Pega ali, aprende a mexer naquilo ali. Pô, legal. Se não aprende, o que você vai fazer? Tem que recorrer aos outros, fica dependendo de outras pessoas. Deu problema do chuveiro, deu problema de obra. Quanto mais coisas a gente aprende a fazer, menos dependência a gente tem das pessoas. Só que os problemas aparecem, a gente quer zona de conforto, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer deserção do trabalho o tempo todo que conferirá o tesouro da experiência. É o que ele vem falar aqui pra gente. Mas a gente começar a pensar assim, tem alguns trabalhos que aparecem pra gente, alguns desafios, e esse trabalho, na verdade, está parecendo que ele faz parte de um programa nosso de formação mesmo. Faz parte da nossa programação que aquilo aconteça com a gente. Toda vez que acontece, o que eu faço? Eu, a pretexto de consolação, ou então de reconforto, eu estou sempre, ele fala, disputando escusas e moratórias, dando desculpas, ou então pedindo novas oportunidades, moratória o tempo todo. Quer dizer, a gente fica adiando o tempo todo o aprendizado que a gente tem que ter. Então a gente vai perceber que na nossa vida tem algumas coisas que, quando a gente percebe que a programação ela é real, você tenta fugir, mas muda o personagem, muda o lugar, daqui a pouco a mesma coisa acontece com você. Por quê? Porque está te convidando o tempo todo. É aqui que você precisa modificar, é aqui que você precisa rever seus conceitos. Mas eu me aborreci aqui, foi por que você se aborreceu? Sei lá, porque alguém foi injusto com você, falou alto, eu não gosto que fala alto comigo, aí tá, você saiu daqui, foi para outro lugar, foi outra pessoa, em outras circunstâncias, fez a mesma coisa. Por que aconteceu? Então o problema está em mim. A hora que eu começar a olhar a pessoa que está falando alto comigo, está se aborrecendo, né, como uma pessoa doente que precisa de atendimento, como uma pessoa que está gritando de socorro, eu vou parar de me aborrecer e vou parar de fugir. Vai estar sendo um aprendizado, uma experiência que eu adquiri, e a partir de agora mais uma experiência dentre as várias que a gente vai adquirir até a gente atingir a perfeição aí absoluta aí da evolução espiritual. Então o que acontece? Ele fala pra gente, não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Viver aqui na Terra é muito complicado mesmo. Em mundos como o nosso aqui, é sempre complicação. Porque nós somos complicados. Mas a gente vai deixando de ser complicado, a gente vai encontrando aqui, como diz aqui no final da lição, o caminho para isso é o quê? É a gente começar a sair do nosso ego, começar a observar os problemas que as pessoas têm, procurando ajudar as pessoas também de alguma maneira, que a gente vai entender que fora da caridade não há salvação. E tem outra coisa também, né? A gente percebe que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais as pessoas de alguma maneira ajudam a gente também. Ajuda a gente com suas orações, ajuda a gente com suas atitudes, então sempre também, de alguma maneira, colaborando, cooperando para que a gente esteja progredindo também. Então ele vem falar para a gente, saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior. Começar a observar o que está acontecendo comigo hoje. Né? Eu fico pensando assim, a minha fase aqui pessoal, 2 filhas que estão em fases aí de adolescente, decidindo o que vão fazer da vida. Se eu procurar ser o melhor pai possível e conseguir desempenhar ser esse pai para orientar, para preparar para o mundo, para mostrar independência, elas não podem ter dependência emocional da gente, até porque a qualquer momento a gente pode desencarnar e elas vão ficar aqui. É muito triste o estado dos filhos que quando os pais desencarnam eles perdem o chão e entram em transtornos psicológicos complicadíssimos porque não aprenderam a desenvolver essa independência. Não é que a pessoa vai ficar fria, saudade todo mundo sente. Mas a gente entender o papel da vida, entender que o espírito não morre, entender que quando a gente desencarna, a gente é chamado para o outro lado. Isso é muito bom. Quanto mais eu conseguir cumprir esse papel, eu vou estar sendo um excelente pai e a providência divina mostrando para mim que daqui para frente, como foi uma conquista minha, eu também vou receber também daqui para frente pais excelentes também, com o mesmo esforço, a mesma abnegação que eu tive se eu conseguir cumprir esse papel com as minhas filhas. E é assim, a providência divina vai fazendo isso. Seja um excelente marido e terás excelentes esposas, companheiros, companheiras daqui para frente. Seja um excelente filho e também terás excelentes pais. E desempenhe a sua profissão da melhor maneira que você puder, que naturalmente ela deixará de ser uma necessidade, novas profissões aparecerão. E tudo é da gente começar a olhar para o Evangelho e falar assim, obrigado pela oportunidade que eu estou tendo de crescimento para o mundo maior. Não basta sofrer, precisa aproveitar o concurso da dor, convertendo em roteiro de luz.
Muito obrigado, Emmanuel, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.